Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Confira as manchetes desta edição. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla foi comemorada com programação especial na APAI Sorocaba. Quer parar de fumar? O Ambulatório de Saúde Mental de Sorocaba pode te ajudar. São Paulo ganha modelo inédito de hospital de cuidados prolongados para idosos. Escritor revela que o jogador de futebol Messi foi diagnosticado com autismo quando era criança. Dificuldade de acessibilidade nas escolas faz com que deficientes abandonem a sala de aula. Morre o deficiente visual que leu mais de 2.000 livros. Conheça a história de uma mulher de 85 anos que realizou todos os seus sonhos. Um jogo de videogame para deficientes visuais coloca o jogador na pele de um DJ que deve alegrar a festa. Grupo Andanças alerta contra o câncer de mama em Sorocaba. Em Minas, deficiente visual dá aulas de inglês. E garoto amputado realiza sonho e nada com golfinho com prótese de cauda. Projeto de lei que destina vagas para grávidas causa polêmica no Distrito Federal. A ACD lança filme sobre o preconceito. Amordaçado, cadeirante protesta contra a falta de acessibilidade em faixa de pedestre em Mato Grosso do Sul. Fernando Fernandes é tetracampeão mundial de paracanoagem. Políticas públicas. Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla foi comemorado com programação especial na APAI de Sorocaba. As ações tiveram a participação de cerca de 280 alunos. Com o tema Desafiando os Limites, Diminuindo as Diferenças, a programação diferenciada teve como principal objetivo a inclusão social. Os alunos da APAI de Sorocaba tiveram atividades dentro da própria entidade e também puderam se divertir fora da escola. Este ano, os alunos menores passaram por uma tarde em um buffet infantil e os jovens e adultos puderam dançar ao som de um DJ, além de assistirem a uma sessão no cinema. Um dos momentos mais felizes para os alunos foi o torneio de basquete, que contou com a presença surpresa do time e da comissão técnica da Liga Sorocabana de Basquete, a LSB. De acordo com a diretora pedagógica da entidade, Maria José Estevus, essa programação diferenciada animou todos os alunos. De acordo com ela, por saírem um pouco da rotina, eles ficaram eufóricos e se divertiram como nunca. A APAI Sorocaba existe na cidade desde 1967 e é uma das mais respeitadas e tradicionais entidades da região. É lá que deficientes intelectuais de até 50 anos de idade são atendidos em tempo integral, além de disponibilizar orientação aos pais. Os alunos dividem o tempo em sessões terapêuticas, escolas e oficinas profissionalizantes, em parceria com o Senai Sorocaba. Outro ponto a ser destacado é o acompanhamento de uma equipe de voluntários e outros profissionais especializados, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, dentistas, equipe de enfermagem, professores e instrutores. Se você quer visitar ou ajudar a APAI, vá até a Rua Ubirajara, número 528, na Vila Gabriel. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 15 3219 2499, repetindo 3219 2499, ou pelo site sorocaba.apaibrasil.org.br. sorocaba.apaibrasil.org.br. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Saúde. O Ambulatório de Sorocaba tem grupos para ajudar quem quer parar de fumar. A Secretaria da Saúde de Sorocaba, por meio do Ambulatório de Saúde Mental, oferece um serviço de tratamento para os interessados em largar o vício do tabaco e também do álcool. A atividade é liderada pela psicóloga Maria Silvia Tomás, que fala sobre os ótimos resultados obtidos. As pessoas parem de fumar ou de usar bebida alcoólica, hoje especialmente, falar do tabaco, que é considerado uma dependência química, com muitas consequências prejudiciais para a saúde. E a gente tem tido bons resultados com esse trabalho. Hoje em dia tem uma equipe multiprofissional que trabalha, que faz os grupos, onde são dadas orientações, algumas dicas para as pessoas pararem de fumar. O grupo acontece no período da manhã e no período da tarde, durante a semana, não é todos os dias que tem o grupo,
e querendo orientação ir até o ambulatório de saúde mental, localizado na rua Rio Grande do Sul, 394. A psicóloga aproveita a oportunidade para dar uma dica fundamental a quem quer parar de fumar ainda hoje. É perguntar a cada cigarro acendido se a pessoa precisa mesmo daquele cigarro e se precisa fumar, né? É uma dependência, mas ela tem que ir se conscientizando de que é possível continuar vivendo sem fumar. E a dica é diminuir de imediato, né? Porque cada vez, se ela perguntar se ela precisa daquele cigarro, ela pode ir protelando, né? Acender o cigarro e nessa ir fumando cada vez menos. O Ambulatório de Saúde Mental de Sorocaba atende a população das 7 da manhã às 5 da tarde na rua Rio Grande do Sul, número 394, no centro de Sorocaba. Repetindo o endereço, rua Rio Grande do Sul, número 394, centro de Sorocaba. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Melhor idade. São Paulo ganha modelo inédito de hospital de cuidados prolongados para idosos. Implementado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, o hospital tem como objetivo oferecer melhores condições para a recuperação de pacientes de longa permanência e, ao mesmo tempo, liberar leitos de internação em hospitais gerais. Inicialmente, o modelo de atendimento será disponibilizado nas Santas Casas de Ipuã e Pedregulho, na região de Franca, no interior de São Paulo. Elas foram adaptadas para receber os pacientes com 60 anos ou mais. Vão ser 42 leitos no total, 22 em Pedregulho e 20 em Ipuã. O investimento nessas unidades foi de aproximadamente R$4 milhões para a reforma e compra de equipamentos. Além disso, mais R$2 milhões foram utilizados para a capacitação dos profissionais do serviço. Até o segundo semestre de 2014, outras 4 unidades devem ser revitalizadas nas regiões de Araçatuba, Presidente Prudente, Marília e São José do Rio Preto, totalizando 160 leitos. Saiba mais com a repórter Ana Paula Iabico. As unidades de cuidados prolongados vão ser em hospitais de pequeno porte, com menos de 50 leitos. O investimento é de mais de R$24 milhões para a revitalização das unidades e mais cerca de R$100 milhões de custeio anual. O projeto das unidades de cuidados prolongados é pioneiro no Brasil, oferecendo aos pacientes até 90 dias de internação com reabilitação física nos casos em que a recuperação é demorada e precisa de uma atenção especial antes do retorno do paciente à sua cidade ou ao tratamento na rede básica. O atendimento nessas unidades é realizado por médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, fonoaudiólogos, assistentes sociais e outros. Durante esse processo, são realizadas avaliações por meio de escalas validadas a fim de realizar um plano terapêutico individualizado para cada paciente, assim como avaliar a evolução dele. A iniciativa integra o programa São Paulo Amigo do Idoso, do governo paulista, que visa incentivar os municípios a promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos, adaptando seus serviços para que sejam acessíveis aos idosos com diferentes necessidades. Ana Paula Iabico para o Jornal Inclusão. Jornal Inclusão Brasil. Jornal Inclusão Brasil. Educação e esporte. Escritor revela que o jogador de futebol Messi foi diagnosticado com autismo quando era criança. A revelação bombástica foi feita pelo escritor Roberto Amado, sobrinho de Jorge Amado e autor do livro Poucas Palavras, em um artigo publicado na internet. Segundo Amado, o autismo de Messi ajudou o argentino a se tornar o gênio que é hoje e foi diagnosticado quando o craque ainda era criança, aos 8 anos de idade. No artigo, o escritor explica a tese baseada na observação ao comportamento de Messi e também nos depoimentos de pais de crianças autistas. A síndrome de Asperger, a qual o escritor identificou no jogador, representa pessoas, em geral, do sexo masculino, que apresentam dificuldade de socialização, atos motores repetitivos e interesses muito estranhos. Popularmente, a síndrome é conhecida como uma fábrica de gênios. Para o escritor, esse é o caso de Messi. É possível identificar pela experiência como o autismo se revela no comportamento em campo, nas jogadas, nos dribles, na movimentação e no chute de Messi. Um dos depoimentos que integra o artigo é dado por Milton Vitulli, pai de um portador de síndrome de Asperger e membro atuante da ONG Autismo e Realidade e da rede social
Cidadão Saúde, que reúne pais e familiares de aspergianos. Segundo Vitulli, Messi sempre faz os mesmos movimentos, quase sempre cai pela direita, dribla da mesma forma e frequentemente faz aquele gol de cavadinha, típico dele. E como se ele previsse os movimentos do goleiro, ele apenas repete um padrão conhecido. Quando ele entra na área, já sabe que vai fazer o gol e comemora com aquele sorriso típico de autista, de quem cumpriu sua missão e está aliviado. A dificuldade de Messi para lidar com a imprensa em grandes eventos ou simples entrevistas foi apontada por Gisele Zambiasi, presidente da Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas de Brusque e região, em Santa Catarina. Ela também é mãe de um menino de 10 anos diagnosticado com a síndrome. Gisele afirma que é visível o quanto aquele ambiente o incomoda. Aquele ar perdido, louco para fugir dali, a coçadinha na cabeça, as mãos, o olhar que nunca olha de fato. Segundo ela, um autista tem dificuldade em lidar com esse bombardeio de informações do mundo externo. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Acessibilidade. Dificuldade de acessibilidade nas escolas faz com que deficientes abandonem a sala de aula. De acordo com dados do IBGE, 61% dos deficientes acabam com o ensino fundamental incompleto, apenas 6% concluem um curso superior. O estudo ainda aponta que as principais dificuldades encontradas pelos deficientes são calçadas esburacadas e irregulares, falha de sinalização adequada, falta de equipamentos públicos adaptados e o preconceito e a discriminação na sociedade. Por consequência, eles também têm salários menores quando comparados com o restante da população. O programa da Band, chamado A Liga, teve um episódio recente chamado Os Desafios de Ser Deficiente. A equipe acompanhou a luta pela vida nos escombros do desastre de São Mateus, em São Paulo, e a rotina de alguns deficientes físicos. Saiba mais com a repórter Ana Paula Iabico. O repórter China usou protetores auriculares e passou 24 horas sem escutar nada. Ele experimentou pedir uma pizza, mas teve que pedir ajuda ao porteiro do prédio. Com a ajuda do deficiente auditivo Leonardo Castilho, Cazé assumiu o apito e foi árbitro de futebol jogado por pessoas surdas. Ele também participou de uma balada para deficientes auditivos, com rampa vibratória. Rita Batista visitou a AACD e bateu um papo com as mães de crianças especiais. Mariana Wakert passou 24 horas se locomovendo em São Paulo em uma cadeira de rodas e passou por apuro, principalmente na hora de descer uma grande escadaria. Um deficiente físico ele tem que ser tão fortalecido psicologicamente, ele já tem uma condição e ele tem que ter um psicológico muito aflorado, porque é frustração atrás de frustração, é humilhação, é uma dependência constante, é uma insegurança. Poxa, muito difícil. Ana Paula Iabico para o Jornal Inclusão. Disque Acessibilidade, movimento para a inclusão. O Jornal Inclusão Brasil lança mais um canal de comunicação direta com as pessoas com deficiência do município de Sorocaba. O Disque Acessibilidade, movimento para a inclusão. As pessoas com deficiência, assim como seus familiares, poderão registrar suas sugestões, reclamações ou solicitações voltadas para a acessibilidade e mobilidade urbana, como forma de garantir os seus direitos de ir e vir. O atendimento poderá ser feito pelo telefone 15 3012 8681, de segunda a sexta das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Disque Acessibilidade, movimento para a inclusão. Inclusão. Morre o deficiente visual que leu mais de 2.000 livros. Não há um livro em braille da Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina que não tenha passado pelas mãos de Ivo Manuel de Jesus. O gosto dele pela leitura era tanto que foi preciso buscar novas obras em São Paulo. Ele dizia ter lido exatos 2.050 títulos. Cego de nascença, ele buscava as obras sozinho, acompanhado apenas da bengala. Entre os autores preferidos estavam Monteiro Lobato, Machado de Assis, Gonçalves Dias e Jorge Amado. Mas na falta de obras literárias, lia até as didáticas, como livros de física e química. Não era incomum passar pelo centro de Florianópolis e encontrá-lo sentado, lendo no ponto de ônibus em frente ao asilo Irmão Joaquim, onde foi deixado pela mãe quando tinha apenas 3 anos. Lá, passou toda a vida. Era o morador mais antigo. Alfabetizado em braille, começou a estudar música aos 7 anos. Aprendeu gaita e teclado.
Esse último ele tocava todos os dias durante a missa celebrada na capelinha do irmão Joaquim. Ainda novo, foi levado para o Rio e Belo Horizonte, incentivado pelas freiras que ainda administravam o asilo, mas acabou voltando para a terra natal pouco depois. Diabético Ivo Manuel de Jesus morreu no final de agosto aos 65 anos de idade. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Se a sua empresa está precisando contratar profissionais com deficiência, consultoria inclusiva, palestrantes motivacionais e outros serviços, acesse o Portal Inclusão. www.portalinclusão.com. Ciência e tecnologia. Um jogo de videogame para deficientes visuais coloca o jogador na pele de um DJ que deve alegrar a festa. Uma equipe de cientistas do Gambit Game Lab desenvolveu o Audio Odyssey, um jogo que propõe o desafio de se tornar DJ, criando batidas para agradar a uma multidão de pessoas. Saiba mais com o repórter Rafael Eisinger. Por meio do controle com reconhecimento de movimentos, o Wii Remote, os jogadores com ou sem problemas de visão controlam o ritmo e criam as mixagens. Também é possível jogar o game no teclado, o que significa que jogadores sem um controle Wii também vão poder se divertir. A versão para PC pode ser baixada de graça no endereço gambit.meet.edu. gambit.meet.edu. Rafael Eisinger para o Jornal Inclusão. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Você que possui algum tipo de deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, cadastre o seu currículo e seu laudo médico no nosso Portal Inclusão acessando www.portalinclusão.com ou encaminhe para contato@portalinclusão.com. Saúde. Grupo Andanças alerta contra o câncer de mama em Sorocaba. Conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce é o principal objetivo do grupo, formado por mulheres recuperadas e em tratamento da doença. O cor-de-rosa é cor que mulheres de todo o mundo usam para mostrar a união a enfrentar o câncer de mama. Doença mais frequente entre elas. São 1,5 milhão de novos casos por ano. No Brasil, de acordo com os números do Instituto Nacional do Câncer, todos os anos são diagnosticados 50 mil novos casos. O principal objetivo do grupo é conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento da doença, o que aumenta as chances de cura em até 95%. Por isso, é importante recomendar que as mulheres realizem o autocuidado, que se toquem e, diante de qualquer anormalidade ou até mesmo qualquer dúvida, procurem um médico. A cidade de Sorocaba vai reforçar o movimento conhecido como Outubro Rosa, uma 5ª caminhada pela prevenção e cura do câncer de mama, organizada todo ano pelo Grupo Andanças e que reúne centenas de pessoas de toda a região em benefício da causa. Este ano, a caminhada vai acontecer no dia 26 de outubro, no Parque Campolim. O grupo convida moradores da cidade a iluminar suas casas e estabelecimentos comerciais com luzes na cor rosa durante o mês de outubro. O Grupo Andanças existe há 5 anos e é uma entidade de ação social que promove a prevenção e o combate ao câncer de mama por meio de palestras, workshops e visitas de conscientização às comunidades carentes. O principal objetivo do grupo é conscientizar a população sobre a importância da prevenção da doença, por meio do diagnóstico precoce e do autocuidado das mamas, além de resgatar a autoestima das pacientes em tratamento. Para mais informações sobre o Grupo Andanças, acesse blog andançasgrupo.blogspot.com. Repetindo, andançasgrupo.blogspot.com. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. História de superação. Em Minas, deficiente visual dá aulas de inglês. Josiele de Lima, de 26 anos, mora na cidade mineira de Poços de Caldas. Mas quem vê a jovem ensinar a língua estrangeira não imagina os obstáculos que ela teve que superar para se tornar professora. Prematura de 6 meses, ela teve a retina queimada por excesso de oxigênio ainda na incubadora e perdeu 100% da visão, mas nunca desanimou por causa da deficiência. Para Josi, como é conhecida, a oportunidade de lecionar não é apenas prazerosa, como desafiante. A ideia da escola é garantir o acesso ao ensino e, por isso, em parceria com a Associação de Assistência aos Deficientes Visuais, que fornece livros em braille, montou uma turma com alunos bolsistas. Durante as aulas, os estudantes que possuem deficiência utilizam livros em braille e os que têm baixa visão
utilizam material ampliado. As correções das lições são feitas por e-mail e a expectativa é que eles façam um módulo por semestre. Para quem frequenta as aulas, essa é uma oportunidade de ampliar os conhecimentos e agregar valor ao currículo, como disse o estudante João Gabriel Lopes Duval. Para ele, aprender inglês vai abrir mais portas, tendo ele uma vantagem no mercado de trabalho sobre quem não fala inglês. Lançamento do Portal Inclusão. Acesse o Portal Inclusão, www.portalinclusão.com e confira o Rádio Jornal Inclusão, além de outras notícias, vagas de emprego, serviços para empresas, informações sobre direito e isenção, mapa acessível e muito mais. Inclusão. Garoto amputado realiza sonho e nada com golfinho com prótese de cauda. Um garoto britânico de 8 anos que perdeu parte das 2 pernas ainda bebê por conta de uma meningite realizou um sonho: mergulhar com um golfinho Winter, uma fêmea que perdeu a cauda em um acidente com uma armadilha de caranguejos e recebeu uma prótese do órgão. O encontro aconteceu no tanque do aquário marinho de Clearwater, nos Estados Unidos. Ciaran Kelson é um garoto que adora nadar, mas após as amputações passou por muita dificuldade para isso. O pai de Kelson e sua madrasta conseguiram arrecadar milhares de dólares após as amputações para confeccionar um par de nadadeiras que poderiam ser adaptadas às próteses que o menino utilizava, para que ele pudesse mergulhar. O uso das próteses rendeu o apelido de Flipper para o garoto no país. Uma agência de viagens da Flórida soube da história do garoto e de sua obsessão pelo filme Winter, o Golfinho, que conta a história da fêmea nariz de garrafa Winter e teve a participação de atores como Morgan Freeman e Ashley Judd. A agência pagou a visita de Kelson e de sua família ao aquário da Flórida, onde o golfinho é mantido. O garoto pôde brincar na água com o animal e realizar o seu sonho. Jornal Inclusão Brasil. Leis, jurisprudência e política inclusiva. O projeto de lei que destina vagas para grávidas causa polêmica no Distrito Federal. Além das vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência, os estacionamentos do Distrito Federal vão ter que reservar espaços destinados a gestantes e mães acompanhadas de crianças com até 3 anos. É o que prevê um projeto de lei aprovado por deputados do Distrito. A decisão da Câmara Legislativa vale para as áreas localizadas em vias públicas, shoppings, centros comerciais, órgãos públicos e privados, além de praças. E já provoca polêmica. A determinação não foi bem recebida pela Associação Comercial do Distrito Federal, por exemplo. Para a entidade, a reserva de vagas a esse público criou dificuldades aos comerciantes e para a própria população, que sofrem com a pouca oferta de estacionamento para a frota atual de carros da capital do país, contabilizada em quase 1,5 milhão de veículos. Do outro lado, mães e gestantes comemoram a iniciativa. Para entrar em vigor, ainda falta a sanção do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. O projeto não especifica a quantidade de espaços demarcados para esse fim. De acordo com a matéria, caberá ao órgão responsável definir o número de vagas. Assim como nos demais casos, todos os estacionamentos vão ter de ter placas indicativas. O Departamento de Trânsito não quis se manifestar sobre o projeto de lei até que ele seja efetivamente regulamentado. Conforme um dos artigos da proposta, ele deverá entrar em vigor na data da publicação no Diário Oficial. Espaço Social. A ACD lança filme sobre preconceito. A Z+, do Grupo Avas, é a responsável pela nova campanha da Associação de Assistência à Criança com Deficiência. O filme foi dirigido por Heitor Dália e Pedro Coutinho. Para abordar o preconceito vivido por deficientes, o comercial traz um jovem negro que relata os problemas enfrentados no dia a dia, principalmente no mercado de trabalho. O rapaz é Guilherme Santos do Carmo, cadeirante e passeante da ACD. A campanha já estreou na TV, fique de olho. A direção de criação é de Manuel Zanzotti e a produção é da Paranoide. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Dá para viver sem caminhar, sem enxergar, sem escutar, com Down, mas não dá para viver sem trabalho. Você que possui algum tipo de deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, cadastre o seu currículo e seu laudo médico no nosso portal Inclusão, acessando www.portalinclusão.com ou encaminhe para contato@portalinclusão.com.
História de superação. Conheça a história de uma mulher de 85 anos que realizou todos os sonhos dela. Maria José Sherman é uma mulher que nasceu em uma fazenda em Botucatu, no interior de São Paulo. Neta de avós fazendeiros e filha de pai farmacêutico e fazendeiro, Maria é a mais velha de 7 irmãos. Mas ela não queria viver como as mulheres daquela época, cuidando de crianças e cozinhando. Também não pensava em se casar. Quando pequena, gostava de organizar festinhas de teatro para os amigos, com poesias e atuações. Olha, em primeiro lugar, eu não queria a vida daquelas mulheres daquele tempo. No momento, eu não queria casar. Quando eu fui chegando com 18, 19 anos, minhas irmãs começaram a arrumar namorado, meu pai queria que eu casasse primeiro, porque eu era mais velha. Fiquei apavorada. Eu queria fazer qualquer coisa menos casar. Lavar roupa, cuidar de criança, fazer pão. Não era a minha vida. Eu gostava de fazer festinha de teatro, circo, eu recitava. Fazíamos festinha, cobrávamos entrada, pagava palito de fósforo, mas fazíamos, tinha cortina. Mas depois foi passando o tempo e a época do cirquinho passou também. Eu fui para a escola, fiz ginásio, fui fazendo outras coisas. Eu acho que houve em mim uma associação entre ser artista e ser advogada. Conforme foi crescendo, viu advogados em filmes e livros e decidiu que era isso que queria fazer. Indo contra todas as tradições da época, ela se esforçou e conseguiu entrar em uma das principais faculdades do país. Maria diz que o curso a mostrou o mundo. Ela fez várias amizades e o grupo de amigos ia para teatros, fazia festas e aproveitava a mocidade. Foi uma vida maravilhosa. Como estudante, nós fazíamos o pendura, fazíamos festa de estudantes, íamos em turma aos teatros, entrávamos de graça, assistimos Maria de la Costa. Era uma farra. E uma curiosidade que eu quero dizer, que quando eu entrei na faculdade, eles diziam que no Brasil, de cada 1000 pessoas que entravam na escola, uma fazia faculdade. Então, no ano que eu entrei na faculdade, 5 lugares foi das minhas irmãs. Nós 5 entramos na faculdade. Depois que o marido morreu, ela começou a seguir uma espécie de dieta baseada em chás, por motivos de saúde. Em 15 dias, ela se tornou vendedora da marca e em 4 meses já era supervisora. Conforme passava o tempo, Maria crescia cada vez mais dentro da empresa. Chegou a ser convidada a fazer palestra pelo mundo, contando sua história. Só nos Estados Unidos esteve 3 vezes. Hoje, ela dá um recado. Olha, eu acho que nunca é tarde para ser feliz, para a glória e para o amor, porque eu amo ainda. Jornal Inclusão Brasil. Deficiente ciente. Amordaçado, cadeirante protesta contra a falta de acessibilidade em faixa de pedestre no Mato Grosso do Sul. O cadeirante Antônio Ferreira de Souza, morador da cidade de Fátima do Sul, resolveu protestar pela falta de acessibilidade das calçadas e em faixas de pedestres que estão sendo construídas pela prefeitura. Saiba mais com o repórter André Nunes. Na rua, na cadeira de rodas e com a boca tapada por uma fita, ele se manifestou contra a falta de rampas de acesso no local. Tachões estão sendo instalados na Avenida 9 de Julho pela Prefeitura com o objetivo de reduzir o alto índice de acidentes que tem ocorrido na avenida, a maioria pela falta de sinalização. No local, onde existe a boca de lobo, que devem ser modificadas para viabilizar a subida e descida das cadeiras de rodas e carrinhos de bebê. André Nunes para o Jornal Inclusão. Educação e esporte. Fernando Fernandes é tetracampeão mundial de paracanoagem. O atleta do time São Paulo mostrou mais uma vez por que é referência mundial na paracanoagem. Na raia olímpica de Duisburg, na Alemanha, o brasileiro garantiu o ouro de ponta a ponta na final do K1 masculino A, do Campeonato Mundial de Canoagem, Velocidade e Paracanoagem 2013. A competição reuniu mais de 1.500 atletas de 77 países. Com a medalha de ouro conquistada na Alemanha, Fernando Fernandes conquistou o título de tetracampeão mundial de paracanoagem, solidificando-se na posição como um dos melhores do mundo na modalidade e segue com grandes esperanças para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. A medalha de Fernando somou-se ao ouro de Caio Ribeiro e ao bronze conquistado pela jovem Tamara Oliveira, de 19 anos, no primeiro dia de competição.
O time São Paulo é uma parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, que apoia 42 atletas de 9 modalidades. Jornal Inclusão Brasil.